Gente, então olha só. Nós vamos continuar nessa aulinha aqui agora. Nós falamos um pouco sobre apreciação, leitura de imagem, não foi mesmo? Leitura de imagem, eu falei para vocês que tem muitos pré-requisitos, dei todas aquelas dicas para vocês. Hoje nós iremos falar sobre apreciação e leitura musical, tá? Na verdade, é bem mais tranquilo. Por quê? Porque, na verdade, a apreciação e leitura musical é muito mais instintiva. Você bater o olho e sentir a música. Tanto que na maioria das biografias que eu utilizo aqui, o pessoal, os estudiosos, eles falam que é muito difícil você tentar explicar verbalmente o que é apreciação musical, que é mais fácil você praticá-la, ou seja, você escutar e ver se aquilo ali tem um sentido para você, tá? Mas no caso da leitura, também é mais tranquilo, mas se refere mais à leitura no sentido de texto mesmo. Você pegar aquela letra e fazer uma interpretação como se fosse uma poesia, ou como se fosse um texto de português, literatura, e etc, etc. Tá? Mas uma coisa que nós podemos falar é o seguinte, eu sempre falo para os meninos assim, gente, a apreciação musical não tem nada a ver com gosto musical. Não tem nada a ver. Por quê? Porque você pode dizer, Ticose, eu detesto esse tipo de música porque não é a música que eu gosto, não é a música que eu gosto. Calma, pequeno chucrute, relaxa aí, fique quietinho no seu canto. Olha só, a apreciação musical é você reconhecer o valor daquela música independente do seu gosto. Entendeu? Eu não estou dizendo que na apreciação musical é o seu estilo musical. Não estou dizendo que a apreciação musical é o seu repertório, é o que você gosta no dia a dia. Não tem nada a ver isso com o outro. Apreciar é saber valorizar tecnicamente ou musicalmente as qualidades daquela música. Então, por exemplo, já que nós vamos falar muito sobre música erudita durante o passar do tempo, olha só, você pode até não gostar de Mozart, você pode até não gostar de música clássica, você pode até falar, Beethoven é chato, você pode até dizer isso, que é um direito seu, porque é uma música muito antiga, talvez não tenha a ver com a sua realidade, coisa do tipo. Mas você dizer que o Mozart, Beethoven e todos esses compositores não fizeram obras tecnicamente muito bem feitas e que para a música elas são um bom exemplo, aí não funciona, velho. Sabe? Então, apreciar é o quê? É você reconhecer o valor daquela música. Então, por exemplo, você pode até dizer que você não gosta de um MPB lá, do Chico Buarque, coisa do tipo. Tipo, coisa é um chato, não sei o quê, o Chico Buarque é uma chatice só. Você pode até dizer isso, é um direito seu. Mas você dizer que ele não tem qualidade musical, você dizer que ele não teve uma importância histórica para a música, ou tem, né, que está vivo, ou dizer que as letras dele não têm uma mensagem, ou não tem uma coisa importante, aí já não é bem assim. Vocês estão percebendo? Então, a apreciação musical não é necessariamente você dizer que você gosta daquela música. É dizer que você reconhece o valor daquela música. E isso aí é o que nós iremos falar hoje. Tudo bem? É você perceber os valores que tem aquela música. Então vamos lá. Do ouvir ao entender. Primeira coisa que eu quero que você escute, escute, né? Primeira coisa que eu quero que você entende é isso aí. Ouvir a música, entender a música e finalmente você fazer o quê? Apreciação daquela música. Sabe? Você saber ler, saber entender, saber explicar aquilo. Tudo bem? Vamos lá então? Gente, primeira coisa, vamos pegar o conceito básico de música. Tá? O conceito básico de música diz pra gente o seguinte: é a combinação expressiva dos sons, de forma harmoniosa. Então você pega uns sons e de forma assim, harmoniosa, organizar de forma que tem uma expressividade. Então isso é o conceito básico, é o conceito bem assim, iniciante de música, que qualquer escola de música passa. Aí nós temos o conceito avançado, que é o que nos interessa mais agora. Tá? Música é um conjunto de sons naturais ou artificiais, orais ou instrumentais, que juntos ou separados possam ser trabalhados em melodia, harmonia e ritmo, sem os quais não obtém resultado. Então aqui, ó, é muito mais complexa a coisa. Mas em cima disso aqui, que você consegue perceber a apreciação da música. Sabe? Então, quando você está lá estudando música, está escutando uma música, você aprecia muito, 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 aí você fala assim, gente, que coisa maravilhosa, a minha música, você fica toda aquela coisa assim. Na verdade, você está percebendo o quê? Apenas um parâmetro aí. Sabe? A letra pode ser uma droga. Você fala, nossa, a letra é horrível, 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 horrível. Mas a parte musical, a parte instrumental me chama atenção. Então, vocês estão percebendo, gente, que este conceito
para a gente que nós estamos querendo estudar apreciação musical, possui mais insumos de debate? Tudo bem, então? Então, nós temos o que nós chamamos de leitura técnica da música. O que é a leitura técnica? Leitura técnica, gente, é a capacidade de você executar pelo canto ou por meio dos instrumentos as notas escritas na partitura. De coisa, eu não entendi. Vamos lá. A leitura técnica da música é o seguinte: é você saber ler o que está na partitura. É você, como músico, pegar lá o seu instrumento, olhar a partitura e saber executar o que está escrito ali. Ou seja, é a leitura técnica. Por que eu estou falando isso? Porque nós também temos um outro tipo de leitura, que daqui a pouco nós vamos ver aqui para vocês. Então, lembre-se disso aqui. Leitura técnica é a capacidade do músico em saber executar no canto ou por meio dos instrumentos as notas na partitura. Aí a primeira coisa que eu pergunto, gente, a leitura técnica pode ser feita, é feita apenas por músico? Não. Pode ser feita por uma pessoa que não é música. Mas você tem que conhecer a leitura, a escrita? Sim. Tá? Então não adianta você falar que você não conhece o que são notas musicais, que você não vai conseguir fazer uma leitura técnica. Tá? Então a leitura técnica já diz o que é. É a capacidade que você tem de ler a partitura e saber o que está escrito ali. Saber o sentido que tem ali. Tudo bem, então? Por isso que ela é muito importante na música clássica e tudo mais. E a leitura cultural, que eu disse para vocês, aí já é um outro parâmetro, que não necessariamente esteja ligado apenas à música, esteja ligado diretamente a tudo que envolve aquela música. Então, quando você pega um axé, você faz uma leitura cultural do axé. Quando você faz o samba, você pega uma leitura cultural do samba. Quando você pega, sei lá, o hip hop, ou funk, sei lá o que for, você tem que fazer a leitura cultural em cima daquilo que a música se propõe. Então vamos dar um exemplo. Digamos que você pega aí um hip hop. Pegou o hip hop, o camarada tá tocando lá, aí o camarada pede, faça a leitura cultural do hip hop. Aí você coloca, esse cultural não tem cultura porque ele não está tendo violino e porque não está tendo uma execução exata das notas. Poxa, mas calma aí. Tudo bem, isso que você falou faz sentido, mas faz sentido para o hip hop? Não. Por quê? Porque a leitura cultural do hip hop não precisa de alguns elementos que você faria ou iria fazer numa leitura cultural, digamos, de uma música barroca, de uma música clássica, de uma MPB. Vocês estão percebendo? Então, isso aí, gente, tem que ter muito cuidado. A leitura cultural, você tem que fazer em cima da proposta da música. Ou seja, música clássica, fazer leitura cultural em cima do que é a proposta clássica. Música, digamos, religiosa, você vai fazer uma leitura cultural em cima da proposta da música religiosa. Música de samba, vai fazer a leitura cultural em cima da proposta cultural do que é o samba. Então, vocês estão percebendo que isso aqui é muito importante para a gente também? Tá? Então, o que é a leitura cultural? É a visão do mundo passado e atual daquele repertório. Tá? A leitura cultural é saber relacionar e reconhecer os acontecimentos históricos e culturais apresentados na música. Então, vamos pegar novamente aqui o exemplo da MPB. A MPB, ela possui várias divisões. Tá? Já adiantando para vocês são do primeiro ano, ainda não estudou MPB. Na verdade, você só lá no terceiro ano. Então, olha só. A MPB, ele tem várias divisões. E uma das divisões é aquele período do regime militar no Brasil, da administração militar. Então, quando você pega uma música da MPB e está falando sobre regime militar, digamos, sei lá, o Chico Buarque, amanhã será outro dia, amanhã será outro dia. Se você escutar hoje, em cima dos parâmetros históricos que você tem hoje, aí você fala, essa música não tem nada a ver, não sei o quê, o que amanhã vai ser outro dia? Amanhã é óbvio que vai ser outro dia, amanhã vai ser quarta-feira. Cara, aí você está fazendo uma leitura errada, porque você tem que pegar a música, época, olhar para a época que foi feita e começar a entender o porquê do compositor, no caso Chico Buarque, fez aquela música. E você também tem que ter um pouco de história brasileira, etc, etc. Aí você pode pegar aquela música, trazer para os dias de hoje, assim como falei em artes, e tentar fazer toda aquela leitura cultural. Estão percebendo, gente? Então, a leitura cultural é importante. Na verdade, em termos de prova de vestibular, a leitura cultural é muito mais cobrada do que a leitura técnica. Tico, mas eu quero fazer música. Então, se prepare que a leitura técnica, eles caem em cima. Bate em cima e reprova mesmo. Tá? Olha lá. Ao dar valor às manifestações culturais espontâneas de uma sociedade,
O entendimento de determinada música em situações é muito mais fluida, seja como intérprete, ou como arranjador, ou apenas ouvinte. Então, vocês estão percebendo que, ao você dar valor àquela manifestação cultural, você começa a valorizar o quê? A própria música. Vamos dizer um exemplo. Eu gosto muito de música sertaneja, gosto mesmo, música sertaneja. Só que a música sertaneja que eu gosto é aquela de raiz mesmo, aquela bem de raiz mesmo. Tonique Tinoco, Christian Ralph, essa galera mais antiga, sabe? Que eu aprendi com meu pai, que meu pai, eu sou neto de fazendeiros, então digamos que ela teve essa influência muito forte em casa, tá? Então meu pai toca violão, viola, sabe? Violão, então digamos que eu acabei apreciando esse tipo de música. Agora raciocina comigo, se você não gostar, se você ficar negligenciando, se você dizer que aquela cultura rural não presta, você, coisa de caipira, é coisa de jeca, eu que não gosto disso porque eu sou um camarada que vive na cidade, eu sou urbano. Meu, o que você está fazendo? Você está negligenciando uma cultura. Aí, obviamente, você não vai nem conseguir escutar aquela música, porque aquela música diz respeito ao quê? Aquele tipo de tradição. Estão percebendo? Então, ao fazer a leitura cultural, você tem que estar, digamos, ouvidos e mente abertas para quê? Para fazer a apreciação daquela música. Porque o objetivo daquela música não é, nesse caso, fazer você gostar dela. É contar uma tradição, uma leitura cultural daquele povo, daquele lugar, daquele estilo de vida. Vocês estão percebendo? É por isso que eu falo, gente, olha só, quando você escutar uma música que seja um pouco diferente do que você está acostumado, entenda primeiro a proposta daquela música, faça a leitura cultural dela, tá? Comece a entender que aquela música diz respeito a um povo, a um tipo de vida, a um local e tudo mais. Aí você tem que ver se aquela música está de acordo com a proposta cultural que ela está falando. Então vamos ver outro exemplo? É aqui. Eu sou urbano, eu quero fazer um rock pauleira. Rock pauleira, vou fazer um rock pauleira, tudo bem. Aí no rock pauleira começa a contar de música de amor, romântica. Aí você, ei, tudo bem, a música é boa, mas calma aí, não está de acordo com o quê? A proposta cultural, ou seja, a leitura cultural que você está querendo. Você está falando uma música de rock pauleira, mas está falando de um amor romântico, etc, etc. Então uma coisa não está batendo com a outra. Então esse tipo de coisa, você tem que ser o quê? Bem esperto. Estão percebendo? Gente, aí como eu disse para vocês, gosto é diferente de apreciação. A apreciação musical é saber reconhecer o valor técnico artístico daquela música, independente do gosto pessoal do ouvinte. Ou seja, você pode até odiar a música clássica, mas você tem que saber apreciar a qualidade técnica daquela música. Entendeu? Você tem que reconhecer. A apreciação é reconhecer o valor. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, eu não sou muito fã, digamos, um exemplo apenas, digamos que eu não seja muito fã de Machado de Assis. Eu falo, eu não gosto desse tipo de leitura, um tipo de leitura cansativa, muito descritiva, realista, etc. Você pode não gostar. Você fala, eu pessoalmente não gosto. Mas você dizer que o Machado de Assis não é um baita de um escritor, que ele evoluiu muito a literatura no Brasil, em que ele tem uma importância mundial até em algumas obras, poxa, tá vendo? Você não pode dizer que o seu gosto pessoal diz que aquela obra não presta. Estão percebendo? Então, tem muito esse tipo de cuidado. Outra coisa. Sim, é possível acontecer, sim, de que uma música não presta e você também não gostar dela. Tá? Isso é bem comum. Como eu disse, a maioria dos historiadores da música, o pessoal fala muito assim, gente, explicar a apreciação musical é complicado porque é mais sentir do que necessariamente explicação. Tá? O que nos leva a apreciar determinado estilo ou gênero é o conhecimento prévio que adquiriu ao ouvir uma outra obra ou gravação, ou a preferência por outro artista. E isso se obtém quando existe uma oportunidade que seja conhecida. Por que eu gosto tanto que vocês escutam música clássica? Tá? Porque é escutando que você vai começar o quê? A educar, ou melhor falar, a reeducar o seu ouvido. Aí quando você começa a escutar, começa a prestar atenção, começa a fazer sentido para você, aí você começa a olhar, poxa, isso aqui realmente é bacana, isso aqui é apreciável. Eu posso até não gostar, mas eu reconheço que foi bem feito pra caramba. Então, vocês estão percebendo? E como é que você começa a apreciar? Escutando, escutando, escutando. Essa parte do texto, eu tirei lá do livro, o Camada coloca, a apreciação musical, você aprende muito mais ouvindo do que necessariamente teorizando. É óbvio que para que nessa nossa situação, eu vou ter que teorizar para vocês, mas no geral é o escutando mesmo.
Então você tem que escutar música, escutar. Você vai educando o seu ouvido e com o passar do tempo o seu ouvido começa a perceber que algumas músicas possuem mais qualidade musical, outras músicas possuem menos qualidade musical. Estão percebendo? Aí você começa a distinguir. Fala, cara, realmente eu acho que eu vou deixar de escutar esse aqui porque é muita bobagem. Esse aqui tá muito ruim. Tá? E vou começar a escutar aquele ali porque eu acho que o meu ouvido tá mais exigente, coisa do tipo. Estão percebendo? Tá? Olha lá, conhecimento do gênero e estilo. Ao apreciar, entender e analisar uma música, é preciso conhecer as características básicas daquele estilo. Então, foi o que eu falei para vocês. É um rock pauleira? Então você tem que conhecer quais são as características do rock pauleira para dizer se aquela música está de acordo. Tá? É uma música extremamente romântica? Você tem que conhecer as características do estilo, do gênero romântico, para dizer se aquela música está de acordo. Tá? É um funk? Então, quais as características do funk? Mesma coisa. Tudo bem? Então, ao apreciar e ao entender e analisar uma música, o que você precisa? Antes de mais nada, conhecer o estilo básico daquela música. E como é que eu conheço, professor? Escutando, escutando e escutando. Tá? E, claro, também lendo a respeito. Leitura demais nunca é demais. Tudo bem? Olha lá, um exemplo. Conhecer as bases do choro é saber de onde se originou o samba e a moderna música instrumental brasileira, aclamado por quase todo mundo. E o que dizer do sertanejo, fruto improvável da música chamada caipira, descendente direto de modas portuguesas e das canções italianas. Então, você está percebendo? Aí você fala, eu gosto de música internacional. Por isso que eu não gosto de música sertaneja. Mas a música sertaneja, ela teve influência italiana no Brasil. Olha só, digamos, de 10 músicas sertanejas no Brasil, digamos, 8 são influenciadas por música italiana. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior descendente italiano que tem. Sabe? Então, o que nós temos? Aí você vai falar que isso não tem importância, que você gosta de música internacional, mas está negando aqui o internacional desses caras. Tá? Ou você dizer que o choro, você tem que conhecer que o choro tem toda uma característica do samba, dos instrumentos, das tradições africanas que vieram aqui construir o Brasil, etc, etc. Estão percebendo então, gente, que conhecimento do estilo, do gênero, você tem que conhecer aquilo, você tem que saber reconhecer as características, as influências, as origens. Tudo isso você faz apreciação musical. Apreciação musical. Inclusive, eu adoro a forma da história africana, do continente africano que chegou aqui no Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Poxa, então como é que você não vai gostar do samba? Estão entendendo? Aí para você entender, apreciar o samba e todos os derivados dele, você vai ter que o quê? Conhecer a parte histórica do samba, das tradições africanas que chegaram no Brasil e tudo mais, tudo mais. E só assim você consegue apreciar alguns tipos de música do samba. Como eu disse novamente, não vou cansar de dizer, gente, apreciar não quer dizer que você gosta, é reconhecer o valor daquela ali. Tudo bem? Olha lá, saber ouvir para saber interpretar é outra característica. Quando o músico se fecha em um determinado estilo, ele está, na verdade, abrindo mão de possibilidade de atuação mais abrangente. É preciso ouvir para não abrir mão das possibilidades. Gente, apreciação musical. Eu estou dizendo apreciação apenas de rock? Não. Eu estou dizendo apenas apreciação apenas de samba? Não. Eu estou dizendo apenas apreciação de MPB, de música clássica erudita? Não, não, não. Estou falando apreciação musical. É você conseguir educar o seu ouvido para você escutar o quê? Todo tipo de música. E saber se aquela música possui uma certa qualidade ou não. Mas você tem que escutar, tem que dar uma chance para ela. Então, olha só, é preciso ouvir para não abrir mão das possibilidades. Porque muitas pessoas falam que música clássica não presta. Música clássica é coisa de velho, é coisa de gente rica, a música clássica é uma coisa do passado. Cara, você nem escutou. Nem escutou. Eu escutei uma vez só, tipo, eu odiei. Como é que você escuta uma música que tem 20, 30, dependendo até 4 horas de duração, sabe? E fala que escutou e odiou. Meu, é um tipo de música que você tem que escutar com mais vezes. Você tem que conhecer toda a parte por detrás. Como eu disse para vocês, tem que entender o porquê que ele fez aquilo e tudo mais, tá? Aí a música sertaneja de raiz. Eu odeio sertanejo de raiz porque não é um camarada com cabelo espetado e com a calça apertada dançando. Calma aí, calma aí. Então quer dizer que então sertanejo é apenas isso para você?
Quer dizer que a música sertaneja é apenas um camarada dançando em cima de uma caminhonete, fazendo aquelas rimas de sempre? Não, tem muito mais por detrás, tem muito mais coisa. Então você tem que saber ouvir para não ficar preso apenas naquele estilo. Para saber que a música é muito maior do que um cantor apenas. Estão percebendo? Vamos lá. Aí nós temos, gente, análise literária também. Tá? Ou leitura literária, também pode ser chamada. Essa aqui é mais questão voltada para o português. Geralmente, as músicas possuem a parte instrumental e também tem a parte literária, que é a letra. Dependendo do período, quase não tem letra. Tá? E dependendo do período, a letra é mais importante que a parte instrumental. Mas, no geral, é bom quando as duas estão em sintonia. Então, olha só, é a parte escrita da música, ou seja, a letra. A análise, primeiramente, deve ser feita com caráter literário. Então, o que acontece? Você vai pegar uma letra e ver se aquela letra tem um certo sentido. Gente, vamos lá. Quando você pega, assim, uma música de Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar num mundo tão distante. Ou quando você fala, deixa eu botar outra música aqui. Vamos com uma letra bonita. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha o tipo de letra, tá? Vamos pegar uma letra romântica. Vamos lá. Quando você coloca assim... eu esqueci uma letra romântica aqui. Mas tá, vamos lá. Então vocês estão percebendo que ela tem todo um significado que pode ser interpretado de forma o quê? Literária. Tá? Pode ser feito. Agora você pega uma letra lá e coloca assim. E coloca, vai lá. Uma música mais besta. Eu não vou falar aqui porque eu acho que é palavrão e não quero ficar registrado esse tipo de coisa. Mas quando você pega uma letra besta, boba, assim, nada a ver. Vocês estão vendo a diferença? Tá? Eu sei que pode parecer chato, mas vamos lá. Se resume a examinar os seguintes itens: forma, métrica, tema, cenário, personagem. Você deve considerar a análise da linguagem, imaginário, do estilo e do contexto da poesia. Pega um exemplo, Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, da mesma banda, Marvel, dos Titãs. Então, eles têm tudo aquilo aqui, ó, tá aqui dentro. Tá? Depois vocês escutam de novo. Acho que eu até passei para vocês um tempo atrás. Ó, a letra também deve ter ritmo. O ritmo fará parte do significado completo da música. Ela deve estar de acordo com a melodia da música. Veja se o ritmo da letra faz você se sentir, mesmo não tendo a parte instrumental. É para algumas poesias que possuem ritmo? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando acorda, põe a mão no coração. Não tem instrumento, mas ela possui o quê? Ritmo. Ritmo na sílaba, ritmo no rimo, na rima, na forma que ela foi distribuída, em estrofe, etc, etc. Então, isso aí também tem que ter um caráter que você tem que analisar na música. Você tem que saber fazer esse tipo de leitura na música. Estão entendendo? Aí nós temos a análise técnica, eu disse para vocês. É conhecer essa técnica da música bem estruturada, de acordo com os parâmetros dos sons e elementos da música. Ou seja, ver se tem notas de mais, notas de menos, se os camadas estão tocando direito e tudo mais. É aquela parte realmente, digamos, estrutural da música, executiva. Tá? Então, você vai ter que escutar e ver se o camada toca bem. Digamos um exemplo. A música é linda. Nossa, essa música é linda, mas o cantor é desafinado, gente, ele canta muito ruim. Isso é uma análise técnica. Outro cara, você fala assim, poxa, cara, a música é horrível, o cara tá tocando mal pra caramba. Mas, vamos ser sinceros, esse cantor segura, o bicho faz a música ficar boa. É uma análise técnica. Vocês estão percebendo? Tá? Seja a música nova ou velha, sempre há dose de coisas técnicas que devem ser explicadas. Tá? Então, independente se a música é antiga ou independente se a música é atual, tá? A análise técnica sempre é observada. Gente, tem uma coisa também que a gente tem que ter cuidado chamada surdez musical. Deixa eu contar o que é surdez musical. Surdez musical, gente, é quando você é incapaz de perceber a melodia. De uma forma assim, bem direta, sem querer ofender ninguém. Tá? Você não tem a sensibilidade musical. É isso. Tá? Você não consegue escutar uma música complexa. Você não consegue escutar uma música que cativa. Você consegue apenas coisas simples. Algo além disso, você... O que é isso? Não estou entendendo nada. Tá entendendo? Isso é a surdez musical. E tem como diminuir? Tem. Como? Apreciação. Começando a escutar outros tipos de música
música mais complexa, mais complexa, mais complexa, até que realmente você pega tudo, tá? Ah lá. Há um requisito mínimo para o seu ouvinte, potencialmente apreciador. Ele deve ser capaz de reconhecer uma melodia ao ouvi-la, como eu disse. Apreciar não quer dizer gostar, mas você tem que bater o olho e falar, nossa, essa música parece ser boa. Eu não gosto dela, mas ela é boa, tá? Se há o que se chama de surdez musical, ela significa incapacidade de reconhecer o valor de uma música. O que é isso, Claude? Gente, isso é um bloqueio que as pessoas colocam nelas mesmas. Então, como eu disse, por alguma razão você botou um bloqueio que você disse, eu odeio música clássica, eu não consigo escutar porque eu sou jovem só escuta tipo de tchá. Isso é um bloqueio. Quando coloca uma música caipira de raiz, eu odeio isso porque é música de velho. Isso é um bloqueio. Estão entendendo? Então, você educa o seu ouvido a escutar apenas um tipo de música. Geralmente o mais simples, mas que dê menos trabalho possível. Que, na verdade, esse tipo de música não foi feito para ser escutada. Ela foi feita para o quê? Para dançar. As pessoas que escutam, eu vou lá para aquele show ali porque eu quero escutar e apreciar a música. Não, eu vou lá porque eu quero dançar, eu quero agarrar todas hoje. Vocês estão percebendo? E a música, então, não é o seu objetivo. O seu objetivo é ter barulho lá enquanto você vai fazer qualquer outra coisa. Estão percebendo? Então, esse é a surdez musical. Como é que eu diminuo? Como é que se diminui isso? Parando para escutar música. Estão percebendo? Tá? Não basta ouvir música em relação aos movimentos diferentes do que ela é composta. Você deve ser capaz de relacionar o que está ouvindo em determinado momento com o que aconteceu antes e o que está com ouvindo. Isso eu já coloquei para vocês. Aí como você escuta, gente? Você escuta por causa desses três planos. Plano sensível, plano expressivo ou puramente musical. Tá? Então, isso aí é o que faz você apreciar a música. Vamos lá, o que é o plano sensível? É o ato de ouvir a música sem pensar, apenas pelo prazer do som. Os elementos sonoros variam de cada compositor, a utilização se faz por parte do estilo de cada um. Resumindo, você é capaz de parar, cara, eu vou escutar essa música aqui, e você fica escutando a música. Isso é o plano sensível da música. Geralmente todos nós temos esse plano, outros nem tanto, tá? Mas geralmente as pessoas têm, é você escutar uma música e aquela música te tocar. Eu falo para as pessoas que o plano sensível acontece nos primeiros segundos da música. Você escuta a música, gente, calma aí, essa música vai ser boa. Nos primeiros segundos você já começa a dizer se você vai gostar ou não. Aí se você gosta, você acaba apreciando. Tá? Se você não gosta, você tem que dar uma chance para ela escutar, ao menos tentar apreciar o trabalho técnico. Tá? Esse aí é o plano sensível. Aí varia muito de cada compositor, o tipo de música, e etc, etc. O plano expressivo já é um pouquinho mais complexo. Toda música tem o seu poder expressivo, algumas mais, outras menos. Então, como eu disse, pega uma música música de modinha e pega uma música que está aí há 50, 60, 200 anos. Então, com certeza, essas que têm mais tempo e conseguem sobreviver, elas têm mais o quê? Expressividade. E essas de modinha, depois de um mês, ninguém mais lembra. Tá? Significa, no final, o que determinada peça está dizendo ou o que ela pretende dizer. Então, tem os valores da música, seja valor técnico, seja valor literário, e etc, e etc. Tá? E o plano puramente musical. Além da música, do som e dos elementos expressivos que ela transmite, tá? A música existe o plano de próprias notas e da manipulação. Ou seja, isso aqui é mais voltado para quem é compositor mesmo. Ou seja, é o camarada saber estruturar aquela música. O camarada saber compor, saber mexer com as notas, saber se a música está acordo, o quê? É você, como apreciador, valorizar a parte técnica, tá? Turminha feliz? Com isso, eu fiz aqui a apreciação e leitura musical. Do ouvir ao entender, tá? Eu disse para vocês, é bem mais fácil, tá? É mais apreciamento, você é capaz de escutar e reconhecer o valor daquela música, tá? Aí nas próximas aulas, quando tiver umas aulinhas extras assim, eu vou colocar algumas aulas para nós fazer alguma apreciação e continuar, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma aulinha extra, 8.1 de música, tá? E vamos lá. Novamente, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que todos estejam muito bem. Fique com o Papai do Céu e até semana que vem. Até mais, gurizada feliz!